Olá, pessoal! Sou Marcele De Simone, estou no estúdio do CAESP, no Portal do Saber, para mais um Papo Jovem. Hoje o nosso papo é um pouquinho diferente. Nós trouxemos uma convidada que vai falar sobre um tema importantíssimo para a juventude, mas principalmente para a nossa sociedade. Temos aqui como convidada Maria Aparecida Pinto, mais conhecida como Cidinha. Ela é psicóloga, especialista em História da África e do Negro no Brasil. Mediadora e conciliadora civil e criminal pelo MP, Ministério Público e Tribunal de Justiça. E o nosso tema hoje será sobre assédio. Então, Cidinha, seja bem-vinda a esse espaço, né? E vamos hoje tratar sobre um papo super jovem sobre esse tema. Obrigada, Marcele. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Quero agradecer muito o convite. E é muito legal, né, a gente falar com jovem. Afinal de contas, eu sou jovem um pouquinho mais tempo do que vocês, né? Mas a juventude me empolga, me motiva. Então, parabéns a vocês, né, aí, por estar trazendo temas importantes, né, para os nossos jovens. É isso mesmo. E o tema, como eu falei, é sobre assédio. E eu começo com a seguinte pergunta, Cidinha. A juventude, não só a juventude, porque aqui é um canal aberto para todos, às vezes a gente pergunta o que é, na essência, o assédio. Então, né, o assédio é toda a situação e que te coloca como menos, como opressão, te trata como se você não fosse nada. Então, em geral, o assédio ele pode ser persecutório. É aquela coisa que acontece sempre, com uma frequência bastante grande e que, às vezes, a pessoa nem se dá conta. Mas a persistência é que caracteriza o assédio. Então, nós temos, por exemplo, o assédio moral, o assédio sexual. O assédio sexual é aquele, assim, onde pode ser homem, né? Hoje a gente trabalha também com os homoafetivos, né? Pode ser de homem para mulher, ou de mulher para homem, ou homem com homem, mulher com mulher. Não é só com mulher, né? Não é só com mulher. E esse assédio, ele vem de uma forma a te convidar para alguma coisa, algum ato mais quente, né? E você diz, não tenho interesse. E a pessoa insiste, insiste, insiste. Então, essa persistência que caracteriza o assédio. Aí você diz para a pessoa, eu não gosto disso, eu não estou ligada nisso. E a pessoa tenta desconstruir a sua perspectiva, né? Você é bobo, você é... não, mas aí vai ser legal. Olha, então você pode conseguir isso, né? E também chantageia com vantagens. Então, isso é uma das características de assédio. Então, geralmente, o assédio moral, ele vem logo após, principalmente no âmbito do trabalho, ele vem após o assédio sexual. Em geral, são aquelas investidas do superior, né? Imediato da pessoa, que convida, né, para uma cervejinha, né, sabe, no final de semana, um happy hour, não sei o quê, e a pessoa diz, não posso, olha, eu tenho um namorado, ou eu tenho um compromisso, não sei o quê. E à medida que ele vai tendo essas recusas, ele passa a fazer o assédio moral, que pode ser isolar a pessoa, encostar num canto, tirar a atividade que ela faz, ou dar uma atividade superior à sua capacidade, ou inferior à sua capacidade. Pode denegri-lo frente a outros colegas, não é? Falando mal daquela pessoa, colocando defeitos naquela pessoa. Então, são várias artimanhas que são utilizadas. Agora, Cidinha, deixa eu perguntar para o público também que está nos assistindo, entender como nós conseguimos identificar. Porque, veja só, hoje o mercado de trabalho, nós temos uma grande quantidade de jovens. Exatamente. Que fazem parte desse mercado de trabalho. E como esses jovens, porque assim, é diferente quando uma pessoa mais experiente passa por esse tipo de assédio, porque ela já tem uma experiência, ela já sabe lidar com a situação. Outra coisa é quando uma jovem mulher ou um jovem passa pela mesma situação. Como esse jovem identificar que não é um elogio, ou que não é uma forma de crescer na empresa, mas que sim é um assédio? É fácil de identificar. Quando isso ofende a sua identidade, ofende a sua moral. É muito comum, por exemplo, em call center, a pressão por produção. Então, começou a te pressionar muito,
Fica ligado, fica esperto que pode ser assédio. Então, o indivíduo em si, ele sente que aquela forma como o outro se dirige a ele está ficando desconfortável. Ele não fica tranquilo. Então, isso já é um sinal de que ele está sendo assediado, né? Então, ele tem que prestar atenção se o tratamento inicial foi modificado, está sendo diferente. Se ele trabalha, ele cumpre o horário dele, cumpre a tarefa dele, sempre foi bem tratado, ou tratado com elogios, e de repente esse elogio vira crítica, e crítica às vezes na frente de terceiros para diminuí-lo, sempre com a intenção de diminuí-lo, para que ele se sinta culpado, para que ele se sinta menos, rejeitado, que baixa a sua autoestima, com certeza é assédio. Perfeito. E agora me diga uma coisa, quais são as principais consequências do assédio moral? As consequências não dormir, ter problema de sono, ter problemas de estômago, aquela queimação, aquela dor no estômago que não passa, dor de cabeça, baixa de desejo sexual. Nossa, até isso também. Até isso influencia. Por quê? Porque a sua autoestima vai ficando tão baixa, que você não tem motivação nem para se relacionar sexualmente. Então, são umas das consequências. E nós temos a consequência final e mais grave, que chega, infelizmente, muitos jovens ao suicídio. Porque essa dor é uma dor tão interna, e tão intensa, tão grande, porque ele tem vergonha de dizer para outras pessoas o que está acontecendo, às vezes para o próprio familiar. Então ele vai guardando aquilo e é como uma bola de neve, vai crescendo, até o ponto dele não dar conta. E quando ele não dá conta, a única saída, já que eu não sirvo para nada, que eu não presto, que eu não tenho valor algum, por que viver? Então, infelizmente, é a causa de muitos suicídios. Agora, em relação a isso que você falou, é muito chocante a gente saber que jovens, ainda hoje, em pleno século XXI, onde você tem total informação, tiram sua própria vida. Então, Cidinha, o que fazer? Como denunciar esses tipos de assédio dentro do mundo do trabalho? Que ferramentas hoje, não só a juventude, mas a nossa sociedade trabalhadora, tem para ter esse direito assegurado e, principalmente, ter voz, conseguir colocar para fora aquilo que está vivendo? Porque, pelo que eu percebi do que você falou, a maior dificuldade de quem está sendo, vamos dizer, agredido, através de quem está sofrendo o assédio, é conseguir falar, é conseguir se expor, é conseguir pedir ajuda. Então, como fazer com que essa pessoa peça ajuda? Qual é esse canal? Qual é essa ferramenta? Tem vários. No mercado de trabalho, todas as atividades têm um sindicato representativo. Então, é buscar o seu sindicato, fazer essa denúncia no sindicato. Pode buscar a Secretaria Regional do Trabalho, e lá nós temos uma pessoa muito legal, chamada Jaldenir, que acata a denúncia, convida a empresa, conversa com a empresa e aplica-se o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. Então, lá a secretaria obriga a empresa a abrir um espaço, seja dentro da própria empresa ou em algum lugar ou no sindicato, para que a gente vá lá e explique o que é isso e diga quais são as medidas que têm que ser adotadas pela empresa, né? Tem os centros de acolhimento, de atendimento, né? Então tem CREAS, CRAS, a própria Defensoria Pública, né? Que trabalha para a comunidade, o seu médico, um psicólogo, um psiquiatra, né? São pessoas que poderão ajudá-lo. Mas é fundamental que esse jovem, que essa pessoa tenha um apoio familiar. Porque o apoio familiar é o que vai dar a sustentação e o equilíbrio para que ele, inclusive, procure ajuda. Porque é muito complicado você se sentir sozinho numa situação, se sentindo nada. Então, você tem que entender que o seu valor é seu e que você é, sim, capaz. Que você é uma pessoa sujeita de direitos. E que esses direitos têm que ser, sim, respeitados, seja por quem quer que seja. Superior ou não a você, tem que te respeitar como pessoa, como trabalhador ou trabalhadora. Como ser humano, né, Como Cidinha? ser humano. Nós temos os direitos humanos para isso. Mas agora deixa eu te fazer mais uma pergunta, que na verdade é uma curiosidade particular minha.
Quando você denuncia para um sindicato, ou você vai nesses espaços que ouvem as pessoas que sofrem o assédio, essa pessoa, ela tem a sua identidade preservada, ela é exposta. Como fica em relação à empresa, às pessoas que convivem no seu ambiente de trabalho? Porque às vezes é muito difícil também você denunciar pelo fato de que você será exposto para os seus colegas. Isso também causa uma situação desagradável. Como fica essa relação? Na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes, né? Como você pode coletar provas? Todo mundo quer provas. Gravação. Hoje todo mundo tem celular, né? Tem WhatsApp. Então, gravar as conversas. Usar a tecnologia a seu favor. Escrever. Fazer um relatório onde você coloca o dia, a hora, quem estava presente ali. E, como eu disse, né, logo no início, são coisas sequenciais, né, contumazes. É sempre, sempre, sempre. Então, quem provoca o assédio, ele não se contenta em fazê-lo uma vez. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada vez que ele fizer isso, anota. Dia tal, hora tal, estava fulano de tal, ouviu a conversa, ele falou isso, falou aquilo. E vai guardando, isso serve de prova. Tanto na Secretaria Regional do Trabalho como na Defensoria Pública, esta pessoa pode pedir sim o sigilo. E se ela pede o sigilo, não será citado o nome dela. Então, a Secretaria do Trabalho, através do nosso colega lá e parceiro Jaldenir, ele quando comunica a empresa, ele fala assim, está existindo denúncias. Quando ele fala denúncias, não é uma, né? Pode ser várias. Então, quem será? A empresa às vezes pergunta, quem foi? Não, senhor, aqui é sigiloso. Nós tratamos, e se a empresa não tem nada, ela que se apresente, ela que traga os seus contra-argumentos. Mas ali já tem as provas constituídas. Então, essa pessoa pode ficar tranquila de que, se ela não quiser, ela não terá o seu nome revelado, até por conta das consequências, né? Porque aí a empresa manda embora, começa a perseguição, às vezes mais forte, né? Então, esse direito humano é preservado, que é o direito à sua identidade, que a sua identidade seja preservada. Então, diga sempre, né? Olha, não gostaria que meu nome fosse ventilado, mas isso vem acontecendo comigo, acontece com fulano, com ciclano e tal, ou só acontece comigo, e às vezes acontece isso. Nós atendemos uma empresa recente, não vou dizer o nome para questão ética, mas a empregada era negra, ela perguntou para a empresa se ela podia colocar cabelo, né, suplementar, e aí disseram, não, tudo bem, ela colocou, só que quando ela colocou o dread, a touca não servia mais na cabeça dela. Então, o que fizeram? Isolaram, começaram a criticar, a colocar apelidos, é muito comum, apelidos. Então, o trabalhador branco é o Antônio, é o José, é o Joaquim. O negro é o negrinho, é o careca, é o barrigudo, é o gordo. Então, ele acaba sendo aquele que vira ponto de referência. Onde você... ali onde está perto daquele careca, é ali não sei o quê. Então, essas brincadeiras, essas piadinhas machucam a alma dessa pessoa. Vão denegrindo a sua imagem, a sua personalidade. Então, ela tem desqualificado o seu ser, o seu existir, não é? Então, por isso, também ela tem direito ao anonimato, né? A empresa tem que ser responsabilizada, ou quem de direito, a empresa vai ter que apontar também quem é que está... Se ela não quiser ela ser punida, ela vai ter que apontar quem é o agressor. Perfeito. Entendeu? Então, você que está aí do outro lado nos ouvindo e percebeu que está sofrendo algum tipo de assédio, tenha a tranquilidade de fazer a denúncia e ter preservado a sua identidade, como a nossa querida Cidinha aqui pôde falar para nós. Para a gente encerrar essa curta e rápida entrevista, na verdade, esse bate-papo, né? Eu gostaria, Cidinha, que você colocasse para nós e para todos que estão nos ouvindo, qual é a mensagem nesse cenário hoje? Nós sabemos que o Brasil ainda é um país que exerce muito a questão do assédio, talvez por ser também um país muito machista, né? Então, gostaria de saber qual a mensagem de esperança, qual a mensagem propositiva que você deixa para quem está nos ouvindo. Eu diria que é cuidar da sua autoestima, né? Com uma autoestima elevada, você vai a qualquer lugar e não há dificuldade que te derrube, não é? Então, cuide da sua autoestima, sinta que você é bom, porque se você não se achar, ninguém vai. Ninguém dá o que não tem. Então,
Cuide de você, cuide da sua autoestima e reconheça, você é bom? Eu sou bom, não tenha vergonha de dizer que você é bom. Isso não é falta de humildade, isso é preservação de caráter. É dizer o que eu sou bom no que eu faço. Perfeito. E confiar, né? Confiar em si. Confiar. Bom, aqui a gente termina o dia de hoje. Agradeço, Cidinha, a sua presença. Maravilhoso poder bater esse papo com você. Aprendi muito sobre assédio e eu acho que você que está aí do outro lado também pôde aprender muito. E também acredito que a palavra do final do nosso programa poderia, se você concordar comigo, ser empoderar. Eu acredito que a juventude, a nossa sociedade, precisa se empoderar e também precisa ter conhecimento. Saber tudo que nós discutimos aqui, saber o que é, como fazer, onde procurar, como denunciar e, mais do que nunca, sempre ter a sua autoestima elevada e saber o que você pode e do que você é capaz. Então aqui nós finalizamos, eu deixo o meu super beijo. Um abraço a todos vocês. Cidinha, muito obrigada pela sua participação e que tenhamos uma próxima entrevista. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos e todas que estão aí, né, atentos. E eu acho que esse programa ele tem um papel fundamental, né, que é de promover, de alertar, né, de assessorar, né, todos nos temas mais comuns da sociedade, mas que ninguém fala. Né? Então esse é o papel da TV, é o papel daqueles interlocutores que se preocupam com quem está aí, ó, do outro lado da telinha, que é você. É isso mesmo. E aqui nós finalizamos. Um super abraço e até o próximo Papo Jovem.